Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa que hora você está vendo essa aula, parte 2, o que importa é que a gente tá junto e vamos aprender muito. Então, para quem estiver entrando, boa tarde, né? Boa tarde. Se você estiver me ouvindo, eu quero que você coloque o emoji do kimono, bota o emoji do kimoninho, para eu saber que você está me vendo e para saber também que você está me escutando. Então, só para a gente manter o contato aí. Então, se você está me vendo, emoji do kimoninho. Se você está me escutando, emoji do kimoninho também. Bota aquele emoji do kimono. E vamos lá, mais uma aula, né? Mais um aprendizado. Ó, a Lari Santos já botou, o Levin também, BJJ. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa segunda aula, falando sobre Baby Class. Então é um prazer estar com vocês, é um prazer compartilhar com vocês, né, todo o conhecimento adquirido durante anos. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Então, se você está entrando, emoji do kimoninho para eu saber que você está me vendo, para saber que você está me escutando e para a gente dar início à nossa aula sobre Baby Class, os segredos da Baby Class, parte 2. Se você perdeu a parte 1, tá gravada ainda, tá? A gente vai tirar, mas depois a gente tem uma notícia muito boa no final aí, para que você possa continuar aprendendo cada vez mais aí sobre aulas de jiu-jitsu infantil, sobre Baby Class. É isso aí. Vitão de Souza, seja bem-vindo. Aline também, seja bem-vinda. Wilson. Ó, pessoal entrando, não esquece, se você tá me escutando, emoji do kimoninho, tá bom? Só para eu saber que você tá comigo. E vamos dar início à nossa segunda aula, Baby Class. Olha só, eu quero deixar bem claro aqui que eu não demoro, é uma live direta, objetiva, eu não fico enrolando, não tô aqui para vender nada hoje para vocês, eu tô aqui para passar informação, passar conhecimento, tá? Então assim, se você tá comigo, fica comigo, porque o tempo é curto, eu gosto de ser objetivo, prático e direto e passar informação para vocês. Então, se você já entrou e tá comigo aqui, caneta e papel é muito importante, tá bom? Caneta e papel. Ó, a Tassiana tá aí com a gente hoje, mais um dia, Fernando também entrou. Ó, pessoal, quem tá entrando, eu quero pedir, se você tá me escutando aí, tá me vendo, o emoji do kimoninho, tá bom? Eu vou fazer um pedido também, você que tá entrando aqui também agora, só para eu te conhecer melhor, coloca a sua cidade, de onde você é, beleza? Coloca essa cidade só para eu saber de onde você é, tá bom? E pra gente dar continuidade. O que eu estava falando? Estava falando sobre ser direto. Nós não vamos demorar, tá bom? Eu fico no máximo aí 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Muito conteúdo rápido, direto. Então, Aracaju, pessoal, ó, Vilhena, Aracaju, Mauá, São Paulo, Piquete, São Paulo, ó, pessoal de São Paulo, ó, todo mundo aí, ó, sejam todos bem-vindos. Eu confesso que aqui o horário é diferente, aqui já são 4 horas da tarde, tá? Eu tô morando em Portugal, trabalhando com jiu-jitsu infantil, trabalhando com jiu-jitsu, né? Isso é muito bom, ó, Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Vitão. E eu quero compartilhar com vocês hoje a nossa segunda aula. Então, caneta e papel, coloca aí, coloca a sua cidade. Se você entrou agora, tá me vendo, tá me escutando, só coloca o emoji do kimoninho, tá bom? Para eu saber que você tá conectado comigo. E não esquece, anota tudo, porque hoje eu vou entregar aqui o melhor para você aplicar hoje nas suas aulas. Beleza? Você vai aprender comigo aqui hoje e você vai aplicar isso hoje na sua aula, hoje à tarde, hoje à noite. E se você não dá aula hoje, você vai aplicar isso amanhã. E é isso aí, beleza? Antes de começar a nossa segunda aula, eu queria deixar aqui algumas coisas claras, só para a gente interagir melhor e eu conseguir passar tudo para vocês, beleza? Eu tenho um conteúdo aqui muito bom hoje, né? Dá para você usar isso na prática, o que eu vou te falar aqui hoje,
Mas eu quero te pedir só uma coisa. Só uma coisa. Vê se você consegue me ajudar. Beleza? Uma coisa só. Segura as suas dúvidas. Segura aí o seu teclado. Segura a sua mão aí. Evita de fazer pergunta, né? Evita de, enfim, qualquer dúvida que você tenha, guarda, escreve aí. Guarda com você. No final, eu vou tirar as suas dúvidas. Por que eu falo isso? Porque eu não quero perder a linha de raciocínio, tudo que eu tenho para passar para vocês conseguirem aplicar isso nas suas aulas, beleza? Então guarda as informações, guarda as dúvidas, guarda as perguntas, tudo que você tem para falar aí, algum exemplo, guarda aí e no final eu abro para vocês interagirem um pouquinho comigo, beleza? Caneta e papel na mão, vamos lá, já passamos a 5 minutos, já perdi 5 minutos. Eu vou dar continuidade, parte 2, falando sobre a Baby Class. Na segunda-feira passada eu falei alguns pilares aí, né? De como você aplicar isso de uma forma cognitiva com as crianças. E hoje eu quero dar continuidade e passar para vocês o que eu uso nas minhas aulas de jiu-jitsu infantil, o que eu uso na Baby Class. E eu vou falar isso na prática para vocês, tá? A primeira coisa que aparece pra gente numa aula de jiu-jitsu infantil ou numa baby class são os possíveis problemas, se é que isso é problema. Para mim, tudo é uma solução, beleza? E muitas vezes chega nas suas aulas, vê se você se identifica comigo e você já pensou nisso. Criança preguiçosa, desmotivada, né? Desobediente, hiperativa, né? Que não obedece, indisciplinada, né? Talvez até com algum tipo de transtorno, TDAH, enfim, né? Alguma coisa com foco em comportamento, beleza. Já apareceu? Aparece, até hoje aparece nas minhas aulas, tá? Até hoje aparece crianças assim. Mas eu quero dizer para vocês que o meu foco não é, né, nesse tipo de comportamento, ou se é que pode dizer problema, não é, meu foco não é esse, mesmo que o pai chegue ali e fale, ó, meu filho é hiperativo, olha, meu filho é indisciplinado, não obedece, o meu foco principal não é esse, o meu foco principal é em processos, o que é isso, Daniel? Eu quero que você pare agora e me escute, eu vou ser breve, eu vou ser rápido, pouco importa se na sua turma, se na sua baby class, se na sua aula de Jiu-Jitsu Kids, tem crianças desmotivadas, desobedientes, preguiçosas, com algum tipo de transtorno, enfim. O objetivo não tem que ser nesses problemas, né? Nesses comportamentos. O objetivo seu tem que ser em processos. E preste atenção, se você não tem processos, você não tem resultados. Se você não tem planejamento, você não tem processo. Se você não tem processo, você não tem resultado. E o que significa isso? Suas aulas cada vez mais vazias. E o que significa isso? Os pais não têm credibilidade nas suas aulas. A turma do outro professor fica mais cheia. A turma da outra escola, da outra academia, é mais cheia. Por quê? Porque existe processo. Porque existe planejamento, processos e resultados. Por que eu tenho resultados? Porque eu tenho processos. E hoje eu quero passar para vocês, tá? Uma coisa, vocês não vão focar mais no comportamento das crianças. Vocês vão focar no processo que vocês vão levar para dentro do tatame. Então, ou seja, o processo que você tem, ele vai te dar um norte para você dar as suas melhores aulas. Quem está chegando agora, galera, por favor, coloca o emoji do kimoninho para eu saber que você está comigo, saber que você está me escutando, tá? Já começamos a aula e eu quero que você participe. Então, se você está participando, caneta e papel na mão, emoji do kimoninho para saber que você está me escutando e guarda as suas dúvidas que no final tem uma coisa boa para você. Eu quero te passar aqui para você usar isso hoje nas suas aulas. Beleza? Então vamos lá, falamos sobre comportamentos e o comportamento não é o principal, os processos de aprendizagem é o que vai te dar o norte, é o que vai trazer solução para você. E eu quero afirmar para você, o que falta para você, a solução para os seus problemas é a falta de processo. E eu vou te passar aqui hoje 3 processos,
né, que você vai colocar nas suas aulas, e isso vai te dar total autoridade como professor nas suas aulas. PH Santana, tamo junto. Vamos lá, vamos nessa, anota aí. E quais são esses processos de aprendizagem? Eu vou te falar agora 3 e eu quero que você anote, tá bom? Não saia da live, eu vou te passar isso rápido, brevemente, para você anotar tudo isso e você usar isso. Beleza? Anota aí. São 3 tipos de processos. Primeiro, número 1, escreve aí. Atenção. Atenção. A criança precisa ter atenção. Número 2, memória. Memória. Nas suas aulas, você precisa focar em atenção, memória. Número 3 e o último, tá bom? E muito importante, motivação. Motivação. Beleza? Então, número 1 dos processos, atenção. Número 2, memória. Número 3, motivação. Você precisa aplicar esses 3 processos do início até o final das suas aulas. Jiu-Jitsu, Kids, Baby Class, enfim, o que você quiser fazer. Você precisa aplicar esses 3 processos. E eu quero falar sobre o primeiro, sobre atenção. A atenção, ela é a porta de entrada para o sistema de aprendizado dessas crianças. Ela é o porteiro, é onde você consegue abrir a porta. E eu quero te fazer uma pergunta. Se eu não sei como o meu aluno aprende, como que eu vou ensinar? Tá? Eu estou trabalhando com uma turma, exemplo, Baby Class. A gente está falando muito sobre Baby Class. Se eu não sei como ele aprende, se eu não sei os processos de aprendizagem, se eu não sei que faixa etária essa turma tá, como é que eu vou ensinar esse aluno? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou chamar a atenção dele? Então é por isso que eu falo que todo professor, ele precisa saber qual a turma que ele vai trabalhar, qual é a faixa etária. É importante você separar a turma por faixa etária, por níveis, isso é muito importante. Eu te faço a pergunta, se eu não sei como o meu aluno aprende, como que eu vou ensinar? Como que eu vou ensinar? Como que você vai ensinar? A atenção é uma das formas, né? É a porta de entrada para o desenvolvimento. Então, ou seja, você imagina uma turma, baby, crianças de 3, 2, 4 anos de idade, como é que você tem a atenção dessas crianças? Como é que é? Ah, Daniel, eu grito, eu bato palma, enfim, como é que você chama a atenção dessas crianças? Não é pelo grito, né? Não é pela autoridade, é a forma como você vai buscar a atenção deles no momento da aula. E quando eu falo de chamar a atenção, não é você brigar, não é você, opa, faz o que obedecer, não faz isso, não é isso. É como você vai passar tudo aquilo que você tem para passar naquele dia, em cima do teu planejamento, e você ter a atenção das crianças. Como é que você faz isso? Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. As crianças ficam muito agitadas e eu quero começar sempre a aula. E como é que eu faço? Vou dar um exemplo. Eu peço para as crianças, depois de formar, cumprimentar, peço para elas se alinharem na parede, ou em pé, ou sentado, de preferência em pé, né? E eu gosto de chamar atenção para algumas coisas. Parte do corpo. Eu faço elas se concentrar nessa hora. O que eu faço? Exemplo, vamos aprender aonde fica os membros, as partes do corpo. Vamos lá, aonde fica o cotovelo? Cotovelo. Aonde fica a barriga? Isso nada mais que é uma técnica de você ter a atenção das crianças. Ter a atenção delas. Eu quero que vocês prestem atenção, hein? Você tem que colocar a mão mais rápida onde eu falar a parte do seu corpo. E eu começo a falar, e eu começo a aumentar o nível de dificuldade. Exemplo, crianças de 2, 3 anos de idade, às vezes elas não sabem onde é que é a canela, não sabem onde é que é o cotovelo, não sabem onde é que é o antebraço. Então você brinca e de uma forma você tem a atenção dessas crianças. Você chama a atenção dessas crianças. Então é uma forma de você entrar no mundo deles e ao mesmo tempo reter a atenção dessas crianças. Professor, eu quero te fazer uma pergunta agora muito importante. Será que você,
com o que você aprendeu, como faixa preta ou faixa marrom, você consegue reter a atenção dos seus alunos do início até o final? Numa aula de 45 minutos, 40 minutos, vamos botar aí, 40 minutos? Você consegue reter a atenção dessas crianças 100%? Do início até o final? Se sim, coloca um joinha. Se não, não me responde nada. Se você consegue reter a atenção do início até o final, coloca um joinha. Se não, não precisa colocar nada. Eu confesso que é muito difícil. Eu confesso que eu já apanhei bastante. Eu confesso que nas primeiras aulas de Baby Class foi difícil eu ter atenção do início até o final de todas as crianças, mas quando eu comecei a trabalhar com processos, né? Quando eu comecei a planejar as minhas aulas, quando eu comecei a desenvolver uma metodologia para ensinar as crianças, eu confesso que ficou mais fácil para mim. Confesso que ficou muito mais fácil para mim. Era difícil. Ao mesmo tempo que eu tinha atenção de alguns, outros ficavam dispersos. E aí eu fui montando uma estratégia, fui criando processos para que eu pudesse ter total atenção das crianças. E hoje em dia, graças a Deus, não é fácil, mas eu consigo aí manter a atenção das crianças do início até o final. Confesso que é um desafio sempre para mim, sempre. E vamos lá, eu quero dar aqui 3 erros, né? 3 erros que você, professor, comete, que eu já cometi também, ok? E os seus alunos perdem total atenção na sua aula. O primeiro erro é a fadiga atencional. Escreve aí, fadiga atencional. O que é isso, Daniel? Fadiga atencional. Você fala muito. Você fala demais. Nós falamos demais às vezes. Você tem que ser objetivo, direto. A criança, ela perde a atenção rápido. Então, o que acontece? A fadiga atencional. Ela se cansa. Aí ela começa a olhar para fora, ela começa a olhar para aquele outro amigo, ela começa a olhar, enfim, para o que está acontecendo. Fadiga atencional. A criança fica fadigada de tanto que você fala. Ou seja, você tem que ser mais objetivo, você tem que ser direto nas suas instruções para que você possa continuar tendo a atenção dessa criança do início até o final da aula. Número 2, erro comum, monotonia sensorial. Monotonia sensorial. O que é isso? Só usar um tipo de linguagem. Exemplo, linguagem oral. Você só fica falando. Você não usa outros recursos. Você não usa outro tipo de linguagem. Exemplo, linguagem corporal, linguagem visual. Né? Então, ou seja, você só fica falando. Por isso que às vezes eu uso materiais, eu uso bonecos nas minhas aulas, eu faço alguma expressão corporal, sons diferentes. Eu mudo a estratégia. Para quê? Para que eu tenha atenção total dessas crianças. Por que as crianças gostam de voltar nas minhas aulas? Porque eu uso essas estratégias e eu faço com que eles fiquem atentos do início até o final. E os pais ficam, como é que você consegue fazer isso? Você só precisa ler um pouquinho mais e entender um pouquinho mais como funciona a cabeça das crianças. Fica comigo aqui que eu vou falar o terceiro e último erro aqui que você comete e eu também já cometi e você não vai mais cometer esse erro. Ambiente caótico. Anota aí, ambiente caótico. Número 1, fadiga atencional. Número 2, monotonia sensorial. E número 3, ambiente caótico. O que quer dizer, Daniel, ambiente caótico? Excesso de estímulos. Excesso de estímulos. E o que seria esses estímulos? Estímulo visual, sonoro, enfim. Você excede muito. Você está falando demais, ou então você bota muito brinquedo, muito material espalhado, enfim. Um ambiente desorganizado. Vamos dar um exemplo aqui. Festa junina, né? Aí você armou lá, arrumou a academia, botou uma data comemorativa dessa aí, Páscoa. Aí passou essa data comemorativa, mas passou a Páscoa, passou a festa junina. Aí continua lá o coelhinho da Páscoa, continua lá o Chico Bento, a caipira, ou seja, excesso de informação visual. Você tira, você tem que manter organizado.
Então você tira aquilo ali e mantém o seu ambiente, a sua academia, a sua escola, o seu tatame organizado. Porque o excesso de estímulos faz com que as crianças percam a atenção. E é um erro muito comum seu, foi um erro muito comum meu, né? Eu me exceder nessas coisas e perder a atenção das crianças. Se você tá comigo, tá me escutando e entrou agora, não esquece, emoji do kimoninho, por favor. Emoji do kimoninho, caneta e papel na mão, vai anotando. Já estamos aqui na parte 2 dos processos. E deixa a sua dúvida ou então deixa a sua pergunta para o final para a gente interagir, beleza? Então já falei sobre a atenção e vou falar agora sobre a memória. Lembrando que são 3, né? Não sei se vocês sabem. O terceiro aqui eu quero... É o principal, é onde você vai conseguir colocar em prática tudo, inclusive esses 2 primeiros que eu estou falando, a atenção e a memória. Beleza? Número 2, a memória. O que é isso? Se a atenção ela abre portas, né, para o desenvolvimento, enfim, né, ela é o início. E a memória? E a memória é o quê? É a que transforma a informação em aprendizado. Então, ou seja, se a atenção ela abre portas, né, é o início, é o porteiro ali, você tem a atenção das crianças. O segundo processo é a memória. O que acontece? Ela transforma tudo que você está passando de informação para essas crianças em aprendizado. Então, ou seja, tudo que você separou como técnica, né? Você quis priorizar algum posicionamento da luta, ou então, enfim, alguma parte sobre defesa pessoal, você quis falar sobre os valores do jiu-jitsu. Então, essa é a hora onde que toda informação se transforma em aprendizado. É onde o seu aluno sai do tatame, cheio de informação, ele vai para casa, ele vai para a escola, ele vai interagir com outras crianças, enfim, sai da academia e ele começa a entender que tudo aquilo que você ensinou, aquele aprendizado, eles vão usar isso fora do tatame. Posso dar um exemplo aqui muito claro? Eu falo sobre jiu-jitsu de valor. Né? O que é o jiu-jitsu de valor? Eu falo sobre disciplina, eu falo sobre respeito, eu falo sobre hierarquia, eu falo sobre alimentação saudável. E quando eu falo desses valores e as crianças saem dali e elas vão para casa, os pais falam: caramba, você falou sobre alimentação saudável, meus filhos não bebiam água, ela não bebia água, hoje em dia quer beber mais água, não comia fruta tal, hoje em dia quer comer a fruta, não come legumes, não come verduras e querem comer legumes, verduras. É isso. Toda informação que você passou, isso vai se transformar em quê? Em aprendizado. E esse aprendizado vai para onde? Para suas casas, fora do tatame. Lembra que eu falei? Planejamento, processo, e quem tem processo tem resultado. Olha o resultado aí. Você consegue reter a atenção das crianças, você consegue trabalhar a memória das crianças passando informação para que elas possam se desenvolver e usar o jiu-jitsu não só dentro da sua escola, da sua aula, mas usar o jiu-jitsu fora da academia. Olha que transformação, olha que processo de aprendizagem você, professor, vai passar para os seus alunos. Mas só que existe uma coisa muito importante, que você precisa trabalhar exclusivamente sobre memória. Se você está chegando aqui agora nessa aula, coloca aí o emoji do kimoninho para eu saber que você está me escutando e que você está me vendo, só para a gente continuar se conectando, beleza? E quando a gente fala de memória, a gente fala de memória de longo prazo. Lembra que eu falei? Que eu falo sobre jiu-jitsu de valor, que eu falo sobre hierarquia, respeito, disciplina. Tô dando algum exemplo aqui, tá? Pode ser também tecnicamente falando, tá bom? E quando eu falo de memória a longo prazo, a gente precisa entender 3 coisas muito importantes. Se você está anotando, pega agora a caneta e papel e anota isso que eu vou te falar agora. Memória de longo prazo. Você precisa trabalhar repetição, significado e conexão. Vamos lá. Mais uma vez. Anota. Para você trabalhar memória de longo prazo com essas crianças, você precisa priorizar repetição, você precisa trabalhar significado e a última, conexão. Essas 3. Repetição, significado e conexão.
Repetição, você precisa, sempre que você falar alguma coisa, ensinar alguma coisa, você precisa passar uma semana, 2 semanas, repetir aquilo ali de novo. Não de uma forma automática, mas de uma forma lúdica, de uma forma descontraída. Você precisa, de novo, repetir aquilo ali. E você precisa passar para a criança qual o significado daquilo ali. Exemplo, se eu falo que ela precisa passar guarda, para que ela precisa passar guarda? Você precisa dar o significado para isso. Que você precisa passar a guarda para que você conquiste a lateral. E se você conseguir fazer isso, sabe o que você ganha? 3 pontos. Você precisa passar o significado, você precisa passar qual a importância disso. E por último, a conexão. Você precisa conectar tudo isso. A repetição, um significado e conectar isso. Tem que fazer sentido para a criança. Tem que fazer sentido. Você precisa passar essa informação. Esse processo de aprendizado, você tem que passar isso de uma forma para o aluno, onde ele consiga se manter conectado, onde ele consiga se manter dentro da sua aula, com a atenção voltada para você, para aquilo que você quer ensinar. Beleza? Então, memória de longo prazo requer repetição, significado e conexão. Precisa ter isso nas suas aulas. Gente, eu estou quase acabando. Por favor, me dá 3 minutos, eu vou encerrar essa aula e deixo você me perguntar alguma coisa, beleza? Eu vou para o terceiro e último processo aqui. Terceiro e último processo. Eu vou acelerar um pouquinho. E eu quero que você agora preste atenção para a gente chegar na parte final e eu falar para você o ouro para você pegar isso e aplicar nas suas aulas. Beleza, 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 beleza? Terceiro e último é a motivação. Então vamos lá. O primeiro... Quem lembra aí? Qual o primeiro processo? Quero ver quem vai colocar aí. Estou no final. Se você não acertar o primeiro aí, se você não anotou, não escutou, eu vou ficar chateado. Qual é o primeiro processo? Coloca aí o primeiro. Só vou falar o último processo. Quem botar aí e acertar o primeiro processo que eu falei. Escreve aí, escreve aí. Ninguém sabe? Ninguém sabe? Eu vou embora. Eu vou embora, Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, boa! Vitão, parabéns, parabéns. João, ó, a galera tá ligado, isso aí. Continua anotando. O primeiro é a atenção. O segundo, eu falei, é a memória. Então, o primeiro é a porta de entrada. O segundo, ele transforma toda a informação em aprendizado. Ou seja, tudo aquilo que você passou, a criança aprende e se desenvolve. E o último é a motivação. Fica comigo agora aqui, é o final. E eu quero passar isso para você usar na sua escola com as suas crianças. Último, anota aí, motivação. Motivação. Ah, Daniel, o que é isso? É o que? Dancinha, TikTok, é aqueles memes que os... Nossa, eu vejo... Gente, nada contra não, tá? Mas vocês... Tem alguns professores que botam uns memes aí. É muito mais do que isso. É ciência, tá? Motivação. Não é dançar, não é fazer TikTok, não é fazer meme, não é isso. Não é. Ó, galera, se travou, desculpa. Voltou? Tamo junto. Anota aí. Terceiro, motivação. Vamos encerrar essa live agora. A motivação é o quê? É a gasolina que liga o motor da aprendizagem. A motivação é a gasolina. Imagina um carro sem gasolina. Ele não anda. Ele não desenvolve. Né? E agora eu quero falar uma coisa muito importante. Nenhum dos 2 processos que eu falei anteriormente, no caso, atenção, né, e memória, funciona sem a motivação. Então, ou seja, se a sua atenção e a sua memória, né, são boas, né, você consegue exercer esse processo de atenção e de memória, beleza. Mas você não tem motivação, né, ou seja, os outros 2 vão ficar deficientes. Você vai ter problema aí nesse processo de ensino. Então, ou seja, a motivação, ela está ligada ao processo de memória e de atenção. Você precisa manter esses alunos motivados.
Galera, vocês estão me vendo bem? Porque tem algumas pessoas falando que o sinal tá fraco. Como é que tá aí o sinal de vocês? Antes que eu encerre aqui e quem tá assistindo não aproveita. Tá boa a conexão de vocês? Se estiver boa, coloca o joinha aí, tá? Só para eu saber, para eu chegar nessa parte final, ninguém perder nada. Se tá boa, bota o joinha. Isso aí. Eu acho que a minha conexão tá boa. Para mim também. Boa, beleza. Vamos lá. E como a gente motiva? Não é com dancinha, não é com meme. Beleza, se você gosta de fazer isso para engajar os seus alunos, ou então para ganhar seguidor, beleza. Beleza. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Como motivar? Anota aí pra gente finalizar. São 3 fatores da motivação verdadeira. 3 fatores. O primeiro é propósito. Tem que ter propósito. O segundo é relevância. E o terceiro é desafio adequado. Anota aí. Tem muito professor que fala, tem que manter a motivação, aulas lúdicas do início até o final. Beleza. Eu aprovo a ludicidade, eu gosto, eu uso a ludicidade. Mas você manter os seus alunos motivados não é só você passar brincadeiras. Não é só você manter a ludicidade. Ok? Não é só você fazer dancinha. Faz parte você botar dancinha, faz parte você gravar meme. Não tem problema. Eu não ligo, eu vejo isso como uma forma de você engajar mais, de você, enfim, chamar atenção, de repente, de mais crianças, ou então de mais, enfim, responsáveis, enfim, para sua academia, não sei. Mas não é o que eu quero passar para vocês. O que eu quero passar para vocês é que existe ciência em cima do processo de ensino, de aprendizagem. Existe ciência em cima disso. Não é achismo. E é por isso que eu vim falar para vocês sobre a atenção, sobre memória e sobre motivação. A motivação tem que ser o combustível do processo de aprendizagem para que os seus alunos possam aprender cada vez mais com as suas aulas. Para que elas possam ir para casa, voltar e elas se sentirem motivadas a frequentar o seu tatame. Então, ou seja, precisa ter propósito. Qual o propósito de você ensinar uma brincadeira? Qual o propósito, de repente, até mesmo de você fazer uma dança ou de você fazer algo lúdico? Qual o propósito disso? Então, essa motivação tem que ter um propósito. Tem que vir com um propósito junto. A segunda é a relevância. Qual é a relevância disso? Tem relevância? Existe alguma relevância? Você tem que passar para a criança que aquilo é importante. O que é importante você ensinar para essa criança de defesa pessoal? Que ela vai se defender na escola, né? Que ela vai aprender a se defender, que ela vai aprender a cair, a não se machucar quando cair, que ela se alimentando bem, ela vai ser saudável, ela vai conseguir treinar mais. Qual é a relevância do que você ensina? Tem que estar pautado em cima disso. E o último, desafio adequado. Você precisa sempre estar desafiando os seus alunos. Com a brincadeira que você passa, com algum desafio de graduação, ou alguma coisa que você quer que eles aprendam. Exemplo, uma luta em pé, passagem de guarda, alguma raspagem. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir hoje ganhar uma surpresa, um bônus no final. E aí eu dou adesivo, ou então eu coloco alguma brincadeira, ou então eu faço algum desafio. É dessa forma, né? Mas que seja, para eles, seja algo alcançável, né? Não muito difícil. Algo que eles não vão conseguir fazer e fiquem desmotivados e não queiram fazer. Então, ou seja, tem que ter o equilíbrio. Então, vamos lá. Atenção, memória e motivação. Atenção, memória e motivação. Esses 3 processos de aprendizagem, eles precisam estar embutidos nas suas aulas de jiu-jitsu infantil. E você precisa usar isso hoje nas suas aulas. Você precisa usar isso dentro do seu tatame com os seus alunos. E eu quero agora deixar aberto para você, se você tem alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje ou alguma coisa parecida, eu quero te ajudar e se eu souber responder, eu vou responder para você agora aqui, ok?
Vocês estão me escutando, vocês estão me vendo. Galera, se você está nessa live, se você está nessa aula aqui, nessa live, curte a nossa aula de hoje aí, para entregar para mais gente. E depois deixa seu comentário depois, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Então, é isso. Processo de aprendizagem. Falta processo de ensino. Você precisa usar melhor a atenção. Você precisa usar melhor como as crianças vão memorizar aquilo que você quer passar e você reter a atenção das crianças. Como é que você faz isso? Mudando, estudando, aprendendo, né? Aprender é sobre ciência, né? Ensinar é uma ciência. Você precisa estudar para você ensinar. Olha só, uma ótima pergunta. Boa, Ferreira. E quando a criança vem sem educação de casa, como nos poucos minutos de aula educar? Eu vou te falar que isso é uma missão quase que impossível. É um papel muito importante. A gente tem um papel muito importante. Olha o que você falou, sem educação. Sem educação. Sabe por que hoje em dia eu ganho dinheiro com jiu-jitsu? Porque eu consigo ser bem sucedido? Que eu consegui entender que eu não sou... eu sou mais do que um professor de... Eu sou mais do que um professor de jiu-jitsu. Eu sou um educador. Então, por isso que nós temos que ser valorizados. Por isso que muitos professores ainda não sabem qual é o seu valor. Porque nós temos que ser educadores também. Muitas crianças chegam no nosso tatame mal educadas. E a gente tem que ser mais do que professor de jiu-jitsu. A gente tem que ser pai. A gente tem que ser mãe. A gente tem que ser psicólogo. A gente tem que ser mais do que professor de jiu-jitsu. Então, o que eu quero responder isso para vocês é se capacitar cada vez mais e entender qual o seu valor na sociedade. Tá vendo como isso é muito frequente? Por quê? Porque os pais estão terceirizando os serviços que eles deveriam fazer. Ou seja, é o seu papel, é o meu papel de educar essas crianças no nosso tatame. Tem alguma dica de ouro para aprender a atenção do baby class? Exemplo, doce no final da... Essa eu gostei, essa vai virar meme. Essa vai virar meme, Vitão. Não, eu não uso doce. Eu uso essas estratégias que eu falo para vocês, que são processos de ensino, né? Planos de aulas já que eu faço bem antes, né? Alguns exemplos também que eu faço aqui, como estímulo visual. Às vezes eu coloco muito estímulo visual em relação a material colorido para ter a atenção das crianças, né? Não ser muito repetitivo. Não é uma missão fácil, é uma missão difícil, mas não é impossível, né? E ser breve nas informações. Mas eu gostei dessa do doce. Daniel, como você lida com os pais? Quando você passa todos esses valores, mas os pais fazem tudo ao contrário. Eu tenho uma dica aqui muito boa e eu estou fazendo isso aqui em Portugal e tem dado muito certo. São as reuniões com os pais. Confesso que nas primeiras não fui levado muito a sério, mas que a partir da segunda em diante as coisas têm funcionado melhor. Eles têm sido meus aliados. Então, nas reuniões, eu procuro passar o que eles precisam fazer para me ajudar, entendeu? Então, assim, eu tenho lá a pauta da reunião, muita coisa que eles fazem que eu não gosto, eu falo na reunião. E muitas coisas também que eu quero que eles me ajudem também, eu falo na reunião. A reunião tem sido primordial para que a nossa comunicação fique perfeita. Ferreira colocou aí, agradeceu, o Vitor botou ossa, sensacional, muito obrigado. Pessoal, é isso, tá bom? Eu falei para vocês que eu queria ser breve, direto. Ó, se vocês quiserem mais uma aula, eu quero que vocês coloquem nos comentários depois, tá? Vou deixar essa aula gravada, coloca aí alguma sugestão, enfim, coloca alguma coisa aí, mais uma, enfim, vou deixar bem à vontade. Mas por hoje é só, foi tudo que eu queria passar para vocês e o mais importante, para que você possa ensinar, você precisa sentar para aprender. E eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui até agora comigo,
que vocês pararam um pouquinho do tempo de vocês para estar aprendendo aqui um pouco dessa metodologia que eu já criei, tem mais de 10 anos aí, 15 anos que eu trabalho com jiu-jitsu infantil, que eu desenvolvi isso aí e tem dado muito certo. É um desafio estar aqui na Europa trabalhando com jiu-jitsu. Eu confesso que para mim foi um desafio vir para cá para trabalhar em outro país, né, com uma outra cultura, mas tem dado muito certo e eu quero brevemente compartilhar coisas boas com vocês por aqui, beleza? Ó, pessoal, por hoje é só, mas ó, fiquem acompanhando que tem muito conteúdo bom aí que eu vou lançar para vocês e eu quero que vocês façam parte disso, beleza? Vai ficar gravado assim, vai ficar gravado. Galera, um beijo, abraço, até a próxima aula.